Hoje a gente está fazendo uma sessão sobre IA, sobre inteligência artificial. A gente teve essa mentoria no Summit, dentro do espaço de parceiros e clientes exclusivo. Eu sei que muita gente não conseguiu entrar, que estava lá no Summit, que a gente estava com espaço limitado, então a gente resolveu trazer essa mentoria aqui hoje online, com possibilidade de todo mundo conseguir assistir. A gente trouxe de novo a Tabata e o Júnior para apresentar todas as novidades de inteligência artificial dos nossos produtos. Então, aqui a gente vai falar tanto do RD Station Marketing quanto do RD Station CRM também. E no final, a gente vai trazer uma novidade ali do RD Station Marketing, que foi muito pedida durante muito tempo, que é a novidade do data de aniversário, ali no RD Station Marketing. Então, fiquem até o final, que no final vai ter bolo. E a gente vai trazer essa novidade especial sobre o data de aniversário, com detalhes para vocês, tá? Então, tá, se tu puder passar para o próximo slide, a gente vai falar um pouquinho da agenda. A gente vai falar sobre o que a gente tem hoje de novidades sobre inteligência artificial. Então, todas as novidades que a gente foi liberando nos últimos meses para vocês. Como que a gente utiliza essas novidades, então, quais são as melhores práticas, um pouco de estratégia. E vai estar super aberto para dúvidas, tá? Então, o Júnior é do nosso time de produto, estava por trás de toda essa parte de estruturação da IA. Então, se vocês tiverem dúvidas um pouco mais técnicas também, provavelmente a gente vai conseguir responder. Eu não vou prometer, né? Mas a gente vai dar o nosso máximo aqui. E aí, agora eu vou chamar a Tabata e o Júnior para eles se apresentarem e depois a gente começar a apresentação, de fato. Oi, Então, pessoal, boa bem-vindos. tarde, tudo bem? Obrigada, Má, obrigada a todo mundo por ter dedicado um tempinho para estar aqui com a gente. Para quem estava lá no estande com a gente, bem-vindos de novo. Para quem não estava, é um prazer receber vocês aqui. Eu já vi alguns nominhos que eu atendia na época que eu era CS, então se eu já atendi você, dá um oi aí no chat também. Mas é uma alegria estar aqui com vocês hoje. A gente vai falar um pouquinho sobre as funcionalidades de IA. Como a Má disse, só perguntar, estaremos disponíveis para responder vocês. E fiquem por aí que tem bastante coisa. Tudo bem, pessoal? Sou o Júnior, sou Head de Dados da RD, parceiro da Tabata aí nas funcionalidades de IA. A gente estava junto lá apresentando, acho que a Yasmin perguntou ali se era a mesma palestra. Sim, é a mesma, a gente só vai conseguir entrar um pouco mais em detalhes, Yasmin, que a gente não conseguiu lá pelo tempo, né, até pela limitação, mas é o mesmo conteúdo, né, e lá a gente fez alguns GIFs, enfim, que a gente vai um pouco mais para demo e tal. Mas é isso, enfim, estou aqui para tentar tirar todas as dúvidas que vocês venham a ter e ajudar aqui na apresentação. E esse é um ponto também. Hoje a gente vai mostrar para vocês na ferramenta onde estão as funcionalidades, como é que faz para usar, tudo certinho, elas funcionando, porque a gente levou lá os GIFs, como o Junior trouxe, né? Então a gente vai mostrar um pouquinho no próprio RD, tanto no marketing quanto no CRM também. Então, para o nosso tempo que está ali no meu corridinho, aquele resumão que a gente já compartilhou com vocês, o que a gente tem disponível de de IA no RD hoje, tanto no RD CRM quanto no RD Station Marketing. Então, no CRM, a gente tem a inteligência artificial para playbook de vendas, para insight de relatórios, e no RD Station Marketing, para postagem em redes sociais, para geração de textos, títulos e CTAs, o envio inteligente de e-mail, a lista inteligente e a listagem da lista inteligente também, sugestões de assunto para a campanha de e-mail e a novidade que a gente lançou lá no Summit, né, e começou agora, que é o Mentoria. A gente vai mostrar um pouquinho dele ao vivo de prática para vocês também. Então, para a gente começar falando da funcionalidade de IA para playbook de vendas, né? O que tem nela e como funciona. Eu vou falar primeiro das funcionalidades, tanto do CRM quanto do marketing, e aí depois eu mostro todas juntas no produto para vocês. Então, começando pelo playbook de vendas do CRM, né? A IA para playbook de vendas é uma funcionalidade que tem uma inteligência artificial para te ajudar a escrever as etapas do seu playbook de venda. Então, quais são as etapas e quais são as ações das etapas desse playbook? Playbook de vendas é aquele combinado que você faz ali com o seu time, né? O que vai acontecer em cada etapa da venda, se vai ligar, se vai mandar e-mail, como é que vai ser esse e-mail, o que acontece quando você liga, o que você precisa falar, quais são as ações que precisam ser feitas ou o que você espera da sua pessoa de vendas. Então, é o momento de você detalhar o que é esperado nesse combinado, definir o que a pessoa deve ou não deve fazer naquela etapa e ajudar você a montar e escrever na etapa ou descrever essa etapa com o máximo de detalhes possível, caso você não tenha essas informações para colocar
a IA te ajuda a construir esse texto para você. Aí aquele GIF que a gente trouxe, né, mostrando um pouquinho de como funciona, mas aí eu já abro na ferramenta para vocês para mostrar como construir esse roteiro, aonde encontrar essa funcionalidade e ela funcionando na prática também. E dentro do CRM, a outra funcionalidade que a gente trouxe disponível é a IA para insight de relatório. Essa IA vem para ajudar vocês a criar relatório com perguntas já fixas. Ela tem uma lista com 10 das principais perguntas que a gente já tinha, que são as mais frequentes quando a gente fala na geração de relatórios através do CRM. E a ideia é que ela te ajude a analisar dados sobre o negócio de vocês, mas quando você não sabe muito bem por onde começar, ou qual análise você quer fazer, ou você precisa de dados mais rápidos, só quer uma resposta para uma pergunta já rapidinha ali sobre o estado que estão as suas negociações, ou o planejamento das suas ações também, ou se você quer ali só um texto corrido de como está um resultado que você está buscando, ou quer fazer uma análise mais rapidinha. Não sei se o Júnior quer comentar alguma coisa relacionada a essa funcionalidade da parte mais técnica de funcionamento. Não, posso complementar só trazendo que a gente decidiu inicialmente abordar questões fechadas, a gente mapeou que eram as questões que faziam mais sentido no contexto de análise de CRM, e então, neste primeiro momento, a gente entrou com questões fechadas, mas a nossa ideia depois é abrir, enfim, mas a gente vai precisar muito da ajuda de vocês, tanto no uso quanto no feedback, né? Para depois a gente evoluir para uma solução aberta, onde a gente possa fazer qualquer tipo de pergunta, né? Sabe? E aí, mostrando para vocês a funcionalidade das duas aqui no RD CRM, né? Então, eu vou começar pela de playbook de vendas, que a gente falou ali no comecinho. Ela fica na parte de configurações, quando você vai criar o seu playbook de vendas e criar as etapas de playbook nesse funil. Então, dentro dos funis de venda, eu vou pegar um funilzinho aqui de exemplo, que a gente tem já algumas etapas, mas precisa fazer a configuração delas. Então, a gente tem, por exemplo, a primeira etapa, que é a etapa sem contato. Então, eu vou mudar, por exemplo, para a chegada do lead, só para a gente trazer aqui um pouquinho do contexto. Qual é o objetivo dessa etapa? Então, por exemplo, o lead chegou e precisa de um primeiro contato. Eu posso escrever dessa forma, ou eu posso pedir para a inteligência me ajudar a escrever. Se eu clicar no Me Ajude a Escrever, ela vai trazer para mim um texto sugestivo de quais são os principais objetivos da etapa sem contato, né, que é a primeira etapa do lead, que é estabelecer o primeiro contato com o potencial cliente para a gente iniciar esse processo de relacionamento com o lead. Aqui você pode, por exemplo, ou escrever para a sua pessoa vendedora o que você espera que ele faça. Então, eu espero que você receba o lead, entenda sobre o negócio, e por aí vai. Ou, se você quiser, com a ajuda da inteligência artificial, que ele escreva para você o passo a passo do que a sua pessoa de vendas deve fazer, é só clicar no Me Ajude a Escrever, e aí ele vai colocar um roteirinho aqui para você de tudo o que é esperado que aconteça nessa etapa. Então, por exemplo, pesquisar e investigar os clientes que se encaixam nesse perfil, coletar informação desse potencial cliente, entrar em contato por telefone ou e-mail, e aí você pode editar ou alterar essas etapas, reduzir, colocar outros pontos que sejam características inerentes do seu negócio, mas aí ela vale para todas as etapas que tem daqui em diante. Então, tanto negociações estão esfriando, contato feito, você não precisa nem colocar o primeiro texto, que ele já te ajuda com exemplos de orientações para o que fazer nessa etapa, caso você tenha dificuldade para escrever ou para determinar quais vão ser as ações. E nos relatórios, nos insights de relatório, a gente estava falando sobre as perguntas, né? Então, ele tem até aqui um pouquinho do que o Júnior falou. Essa funcionalidade está em beta, então a gente está, de fato, ensinando e aprendendo com ela, e a gente disponibilizou para que vocês também possam contribuir. Então, testem, utilizem, verifiquem o que vocês entenderam que funciona, como vocês gostariam, qualquer comportamento inesperado. A gente tem aqui um cantinho para vocês darem um retorno para a gente de como foi a experiência. A gente realmente espera que vocês participem e utilizem bastante. Então, testem. E a gente pode pegar aqui, por exemplo, como um exemplo, negociações por andamento em cada etapa do funil do padrão. Aí ele vai olhar para toda a sua base de RD, essa é uma base nossa de teste, ela é bem grande, então ele vai dizer, por exemplo, ó, que a gente tem 12.876 negociações sem contato, proposta enviada e tudo mais. Mas e se eu quiser, por exemplo, detalhar um pouco mais e eu quero que ele me diga quais foram as negociações criadas, vendidas e perdidas? Você pode escolher, por exemplo, por um período. Eu vou colocar aqui, vai, desde o comecinho do mês até sexta-feira, dia 17. E aí ele vai te detalhar as negociações que foram criadas, perdidas e
vendidas dentro dessa etapa. E então, assim, se o chefe dá aquela perguntada rapidinho, fala, viu, como é que tá? Você já vai aqui, perguntinha, copia a cola, manda para ele e tá tudo certo. Você já tem essas respostas mais prontinhas para dar. E aí, essas foram as de CRM, e agora a gente vai voltar para a de RD Station Marketing. Então, as funcionalidades que a gente separou muito pela ideia desde a chegada do lead, desde a entrada no lead na sua base até o seu relacionamento com ele lá na frente. Então, toda essa cadeia da atração e ao relacionamento tem uma intervenção de inteligência artificial, seja ela para geração de conteúdo ou até para um motor de funcionamento. Então, vocês podem contar com a inteligência artificial da RD para todas as etapas, desde o comecinho até o final, porque a gente está agora com um conjunto de assistentes especialistas que são treinados com os dados de vocês e aí vão fazendo com que ela funcione cada vez melhor. Então, a primeira de todas elas, que eu acho que foi a mais recente que a gente liberou e foi uma das que o pessoal mais gostou, foi a de inteligência artificial para as postagens nas redes sociais. Então, o Júnior deu um joinha aí, quer dizer alguma coisa? Não, eu curto muito essa feature. Ela ficou muito Ah, boa. a gente tem fãs das features aqui na casa, a gente tem a pessoa às vezes fala, eu gostei muito, essa foi uma das que eu mais gostei também, Às vezes a gente se porque apaixona, mas não pode, tem que seguir se apaixonando pelo problema. Desculpa. porque ela é uma inteligência que ajuda vocês na criação de copies para redes sociais diferentes. Então, hoje ela está valendo para Facebook, para Instagram e para o LinkedIn. Então, para todo mundo que precisa criar post de redes sociais, que não tem tempo, não sabe como usar copy, não sabe como usar emoji, não sabe como usar hashtag, não sabe como adequar a linguagem para redes diferentes. Instagram é um público, LinkedIn é outro. Então, para quem não consegue, por exemplo, criar uma comunicação com o tom de voz da sua marca, às vezes você tem uma pessoa ali de mídia que é um pouco mais descolada e sua marca tem um tom mais sério. Então, ele te ajuda com tudo isso, ao criar CTAs que engajam. Então, dentro da ferramenta, você pode escolher qual é a rede, né, que você quer que ele crie a postagem, ele vai te trazer um pouquinho de como usar essa linguagem do seu conteúdo, do seu negócio, né, para fazer essa geração, se você quer hashtag, se você quer emoji, o tipo de comunicação que você vai usar, como é o seu negócio, e aí ele gera essa postagem para você. Aí eu já mostro para vocês logo que a gente terminar aqui lá na ferramenta como fazer também. Depois dessa, a gente tem o gerador de textos, títulos e CTAs. Essa veio atendendo muitos pedidos que a gente teve no meio do caminho, de pessoas que tinham bastante dificuldade para variar nas CTAs e nas landing pages, nos conteúdos que vocês criam, porque às vezes é difícil você ter um CTA chamativo ou que acabe competindo com outros CTAs, tanto que você quanto que outras pessoas tenham, ou aquele texto que ajuda a explicar o conteúdo da landing page. Sempre que eu atendia cliente, eu falava para evitar muito aquelas CTAs, por exemplo, preencha o cadastro, e tentar ir para uma coisa mais de convite mesmo, de uma conversa com esse usuário, ou tentar trazer o valor daquela landing page ali no conteúdo para levar o usuário a converter. Então, essa inteligência ajuda você a criar esses títulos, os textos curtinhos e as próprias CTAs em todos os pontos de conversão, landing page, formulário, pop-up e no botão de WhatsApp também. Então, dá para vocês criarem títulos diferentes, principalmente para vocês que têm, às vezes, equipes mais reduzidas ou precisam gerar um material ali rapidinho e não dá para esperar uma cadeia de aprovação ou algum grupo de comunicação, ou se eu rolar aquele bloqueio criativo que já dá para ajudar nessa criação também. Então, ele fica ali do ladinho, né, na edição das landing pages, e aí, conforme você clica para editar tanto o título quanto o texto, ele já aparece aqui a opção de você fazer as alterações e aí te dá algumas sugestões de geração de texto para colocar naquele botão ou naquele conteúdo. A próxima delas é tanto a lista inteligente quanto a listagem da lista inteligente. A lista inteligente é uma funcionalidade que separa para você, faz quase que uma classificação, vamos dizer, da sua base de leads, com base em alguns critérios que você seleciona, né? Então, você pode separar, por exemplo, tanto por capacidade que esse lead tem para comprar, como o valor, chance, né, desse lead comprar, um valor estimado da compra e a posição do lead do ranking que esse lead vai entrar. Essa inteligência artificial vai olhar não só a base de leads, mas mais de 50 variáveis dentro dessa base. Então, ela vai olhar, por exemplo, o comportamento desse lead em clique, abertura, qual foi a origem da conversão dele, quantas interações ele já fez com você, se ele já comprou alguma coisa com você ou não, qual foi o ticket médio dessa compra. Ele olha para vários e vários e vários comportamentos desse lead dentro da sua base e, com isso, ele faz esse cálculo estimado de quais são as chances desse lead fazer uma compra com você, qual é o valor estimado dessa compra, e aí você pode selecionar aqui e colocar os seus parâmetros para que ele gere uma lista para você. Então, você diz, por exemplo, eu quero que você me gere uma lista com maior
de 90% de chance de comprar com um ticket médio acima de X dinheiros e só os 10 primeiros. Então, isso te ajuda muito, por exemplo, a fazer uma comunicação mais direcionada. Se você quiser fazer um investimento de comunicação, se você quiser fazer um lookalike, por exemplo, numa rede social, você vai ter uma lista extremamente qualificada e é aquela coisa que a gente sempre fala em relação à inteligência artificial. Quanto mais você tiver de informações do lead na base, mais a gente vai conseguir ter dados para que essa inteligência analise esse conteúdo, faça esse parâmetro e entregue esses resultados através da listagem gerada também. Então, aí uma das novidades, né, da lista é que antes a gente tinha a lista, mas não tinha essa visualização aqui do lado. Ela já cria para você uma tag, e aí você já pode segmentar essa lista e aí fazer as ações que você quiser, enviar e-mail, fazer aquela listagem que a gente falou mais quente para mandar para o comercial, por exemplo, fazer alguma ação de post patrocinado ou qualquer coisa de relacionamento mais próximo também. Não sei se o Júnior quer falar alguma coisa sobre essa funcionalidade. Sim, vou complementar, acho que surgiram algumas dúvidas ali. Sobre a IA que a gente usa, generativa, ela sim é uma IA agora proprietária, e usa modelo de LLM, que o Pedro havia perguntado ali, e que é um modelo de rede neural, enfim. E, e especificamente essa da lista, é um modelo de machine learning da RD também, que a gente usa para calcular como uma medida de propensão, né? O quanto aquele lead está propenso a comprar, tanto por dinheiros que ele está disposto a investir, quanto pela probabilidade dele converter, né? Então, também é uma funcionalidade que quanto mais a gente usar, mais a gente vai treinar modelo, melhor ele fica e isso fica por conta, certo? Então, quanto mais vocês utilizarem, melhor ele vai ficar. É isso, Tebs. Tebs Olha a está... nova do Zoom, eu falando no mudo. Ah, acabei de chegar na ferramenta. Seguindo para as funcionalidades relacionadas a relacionamento, a gente tem agora as de e-mail, e a primeira delas é o envio inteligente. Essa é uma funcionalidade que já existe há algum tempinho. Desculpa, mas muitas pessoas acabavam não utilizando, às vezes até por não saber muito bem como usar ou muito bem como ela opera ou o que que acontece. O envio inteligente é uma funcionalidade que te permite entender e até melhorar o posicionamento de entrega dos e-mails de vocês através de motor de inteligência. Por quê? Ela vai te sugerir melhores dias e horários para a abertura dos e-mails com base no comportamento dos seus usuários. Então, ela vai olhar todos os e-mails que você já enviou historicamente no RD e aí, de novo, aquele reforço que você faz. Quanto mais você usa, mais material essa inteligência tem para conseguir fazer esse motor funcionar e ir afunilando esse conteúdo. Mas ela vai te trazer possibilidades de entender o comportamento desses leads e aí sugerir o melhor dia e horário ou enviar o e-mail no melhor dia e horário que dá certo para a sua base. Então, com isso, você consegue fazer algumas análises, por exemplo, no momento do envio, você pode agendar o envio para um dia e horário que você gostaria de fazer, mas se você colocar para otimizar o agendamento com a inteligência artificial, ela vai dividir o seu envio em 2 grupos. Vai enviar um para o seu dia e horário de agendamento escolhido e vai enviar o segundo grupo, 50%, para o dia e horário que ela entender que é o melhor dia que tem mais abertura, mais cliques e mais interação na base de vocês. Isso te dá até um parâmetro para você fazer essa análise e entender de fato esse comportamento de e-mail, e entender como que é essa melhor possibilidade de abertura, e aí já começar a direcionar suas comunicações e todas as ações que você faz de interação com o lead para esses horários que você sabe que dá mais certo. E aí a gente tem, na parte, né, também ainda de interação, sugestão de assunto para a campanha de e-mail. E por que eu acho essa funcionalidade super legal? É uma inteligência artificial também, que ela vai te sugerir 10 assuntos de e-mail, mas essa sugestão vem com base no conteúdo do corpo desse e-mail. Então, ela vai olhar lá o que está escrito no e-mail, vai te fazer algumas sugestões de assunto com base naquele texto, né, não assuntos mais genéricos. Então, para conteúdos que vocês tiverem escritos, ela cria já assuntos que não só são chamativos, mas também podem fomentar boa taxa de abertura, porque ela evita palavras, por exemplo, que os servidores acabam banindo, ou palavras que podem fazer com que seu e-mail vá para spam ou vá para outras abas. Então, além de gerar um assunto compatível com a mensagem que você está escrevendo, ela ainda vai fazendo entregas mais garantidas, vamos dizer assim, e que evitem que vocês tenham e-mails que vão para outras pastas por usar palavras que às vezes não são muito legais para os servidores. Também é uma possibilidade de você fazer teste de engajamento de assunto, caso você faça essa análise e entender um assunto que você gerou versus um assunto gerado pela inteligência. E aí a gente já vai afinando para começar a usar os mesmos assuntos que dão certo nos outros e-mails que vocês utilizam também. Então, quando você cria o seu e-mail lá no finalzinho, na parte de configuração e configuração de assunto,
tem a possibilidade de você usar o seu ou usar o assunto da inteligência artificial, e aí ele te dá uma lista dos 10 assuntos criados, né, gerados com base no texto que ela lê quando você está fazendo ali a criação do e-mail. Só vou esperar o GIFzinho chegar nessa parte, mas aí depois eu vou mostrar para vocês na ferramenta. Mas eu criei um e-mail aqui em que eu escrevi sobre Black Friday e coloquei variações no texto, né, de condições especiais, fiz algumas alterações em colocar coisas que estavam diferentes do texto padrão, né, para a pessoa não perder, que a promoção é limitada. E aí ele fez uma geração de assuntos voltadas não só para os descontos, né, que são bastante presentes aqui no texto, mas também para falar sobre a promoção e sobre uns gatilhos de escassez que ele mesmo acabou gerando com base na leitura que ele fez desse texto. É bem legal. Aí, quando você coloca inteligência artificial, ele te dá aqui algumas sugestões. E aí ele já faz as sugestões baseadas no texto que ele acabou de ler. Condições exclusivas, que foi uma parte do texto que eu escrevi, tudo certinho. Ah, e ó, a gente chegou no mentor. Ô, Junior, você quer que eu faça primeiro essas demonstrações do marketing e aí você vem e fale do mentor? Como vocês Pode preferem ser, fazer? fechadão. Fechou. Uhum. Então, deixa eu pegar aqui os pedacinhos que eu mostrei para vocês lá no RD Station Marketing, só para a gente ver na prática para onde vai, como vai. Então, comecei para a postagem de redes sociais, né? Então, a gente vai no atrair, postagem em mídias sociais. E aí aqui a gente vai começar criando uma postagem. Ele vai te perguntar aqui quais são as mídias que você quer conectar, né? E quais são as mídias que a gente já tem. Eu acho só que eu coloquei... eu entrei no editor que tá sem... Ah, eu vou precisar trocar de conta, porque agora que eu vi que essa conta não tem um editor conectado. Eu mudo e depois eu volto no finalzinho para mostrar para vocês. Vou pular o de mídias e aí eu volto para falar dele depois. Gerador de títulos de textos para CTA. Landing page, a gente tem na criação de uma delas, quando você vai começar uma landing page do zero. E aí pode escolher qualquer uma. Vou até pegar essa aqui que tem um pouquinho mais de texto. Aí, quando você for fazer a edição, tanto do título, você pode pedir, para ele já aparece aqui do ladinho, né, na hora da edição, para gerar um título para você. E aí ele te pergunta, né, qual é o tom do título que você quer, vamos colocar um informal. E o objetivo da landing page, por exemplo, é converter leads para a planilha de câmbio. Aqui é um lugar que quanto mais informações você puder trazer, mais ele vai conseguir te gerar um título mais eficiente, assim, mais chamativo. E aí ele já te dá alguns exemplos aqui, ó. Livre-se da suposição, chega de perrengue com câmbio, liberte-se das taxas abusivas. Ele já te dá alguns exemplinhos. E aí para o texto a mesma coisa. Quando a gente coloca na edição, né, ele te pergunta um pouquinho do que você quer que ele saia, qual é o tamanho desse texto, o tom do texto que a gente vai usar. Vou colocar aqui um texto profissional, e orientações para fazer intercâmbio, por exemplo. E aí ele te dá aqui uma sugestão, caminho da experiência intercâmbio inesquecível, orientações especializadas, e a mesma coisa vale para o botãozinho de CTA, ele te pede para gerar o texto do botão, aí a gente coloca, por exemplo, um amigável, baixar um material sobre... Aí tem o Explore Agora, Explore Intercâmbio, e assim acelere, e assim vai. E aí ele já vai te dando algumas sugestões. Depois de título de landing page, a gente falou do envio inteligente. E aí eu já deixei aqui um e-mailzinho no rascunho para a gente já mostrar as duas coisas, tanto o envio inteligente quanto a geração de texto de conteúdo. Esse e-mail tem, né, no conteúdo dele já algumas coisas escritas sobre novidades do RD Station, felizes para você entrar na nossa newsletter, boas-vindas ao RD. E aí, quando eu pedi para ele gerar para mim um assunto de e-mail com base em inteligência artificial, eu tinha usado, né, como webinar de novidades, mas quando eu pedi para ele usar um assunto
de inteligência artificial, um dos assuntos que ele sugeriu foi conferir novidades da semana, informações valiosas para o negócio, próxima edição da news. Então, ele olha esse conteúdo do texto, que como é curtinho, acabou aqui com uma geração menor de possibilidades, mas sempre vai te sugerir possibilidades de assunto voltadas para aquilo que você escreveu lá no seu texto. Então, ele lê, entende, né, como funciona, o que que você está querendo transmitir de mensagem, e aí faz esse envio também. E aí, quando a gente está falando de envio e a gente estava na etapa de escolher data e hora, na parte de envio e a data e hora que você quer agendar, fica o uso do envio inteligente. É aqui que você faz aquela seleção para dizer que você quer aquele teste. Então, só precisa agendar aqui, né, quando você quer, pretende fazer o seu envio geral e pedir para ele ativar o envio inteligente, para ele conseguir fazer essa divisão, né, da mensagem e mandar para metade da sua base, e aí metade da base através do envio inteligente, escolhendo o melhor dia e horário da abertura. E aí ele faz o envio para você para as duas bases diferentes. E aí, por fim, a gente tem a lista inteligente e a listagem que está no analisar. Eita, peraí que eu tô com a carinha bem de todo mundo aqui na frente, e aí ficou pronto. Na lista inteligente, que eu também não sei dizer se a gente vai conseguir fazer daqui, mas eu acho que sim, colocando alguns critérios, né, que nem a gente disse, ele já dá aqui algumas informações, mas ó, eu quero chance dele de comprar maior que 80%, valor estimado da compra, vamos colocar maior ou igual a R$ 50, que eu não sei muito quanto, apesar de que ele está me dando aqui, né, R$ 88, então a gente já tem uma ideia mais ou menos de um ticket médio. E eu quero que a posição do lead seja maior ou igual a 30. Vamos pegar uma lista ali de leads não tão grande. E aí ele já me dá aqui uma amostragem dessa lista, ou se por alguma razão ele não encontra os resultados do critério, ele também já me traz que eu não tenho leads que obedecem a esse critério. Então é uma forma de você já saber que você vai ter só leads que vai ter uma lista com leads gerados que tenham esses critérios ou não, então a gente já sabe que com esses critérios a gente não tem. Então, já dá para você ver mais ou menos por aqui, né, o que você tem de exemplo, e aí conforme ele gerar a lista que você funcionar, você já pede para ele colocar a tag, ele gera a lista para você, já copia essa tag e aí já vai direto para a segmentação, para você usar essa lista e fazer o que você quiser com ela. Dá para fazer lá o esquema de lookalike, mandar e-mail para esse grupo, e fazer todas as ações que vocês desejarem. Certinho? E agora eu vou deixar a bola com o Júnior, enquanto isso eu vou pegar uma conta aqui que a gente tenha as redes sociais para mostrar para vocês. Aí eu volto já. Tá, maravilha. Vamos lá. É, Então, eu vou falar do Mentor IA, certo? Gente, eu vou apresentá-lo. O Mentor IA é a nossa plataforma de inteligência artificial que a gente lançou no Summit, né? Que foi apresentado na palestra do Tubino, depois o Gui reforçou, a gente tinha um stand lá, muitos e muitas de vocês apareceram lá no stand para conferir um pouquinho sobre ele, né? Então, e o Mentor é a plataforma que está por trás dessas features generativas que a Tabata mostrou, né? Onde a gente gera texto de landing page, onde a gente gera título de e-mail, enfim. Então, basicamente, o Mentor, enquanto produto, que é o que eu vou apresentar agora, ele é composto de dois módulos. O módulo de meu assistente e o de conteúdo. Então, deixa eu mostrar aqui que vai ficar mais fácil de entender. Maravilha. Acredito que todos e todas já estejam visualizando aqui meu Chrome, né? Então, Sim, vamos lá. tá na página do dashboard. Ah, maravilha, obrigado. Uma dúvida. Trocou agora para o RD Station? Sim, Ah, maravilha. Então tá certinho, compartilhei certinho. Bom, Mentor. Como é que a gente acessa? A gente pode acessar por meuassistente.rdstationmentoria.com.br ou conteúdo.rdstationmentoria.com.br, né? Então eu vou começar falando do conteúdo. O conteúdo é o nosso módulo de geração de conteúdo, simples assim. Nome extremamente associativo. Então, a ideia aqui é que a gente tenha vários modelos de copies, ou até modelo livre, enfim, para geração de conteúdo, sobre o assunto que for conveniente à necessidade de vocês, sendo ou não algo que vocês possam utilizar dentro das ferramentas da RD. Então, vou dar um exemplo.
eu tenho conteúdo, eu tenho frameworks prontos, enfim, a gente já traz um modelo, um template. Cada um desses templates vai trazer um formato que melhor converte para dentro de cada um dos contextos de conteúdo que a gente está criando. Então, por exemplo, redes sociais. Eu quero criar uma postagem no LinkedIn. Então, olha lá, eu vou gerar aqui. Vou apagar esse aqui, que era o teste que eu tinha feito antes. Eu vou pegar o seguinte, eu vou pedir para ele gerar um texto. Olha só que interessante. E aí depois tem uma funcionalidade que eu vou explicar em mais detalhes, que é a base de conhecimento. Então eu posso pedir para ele criar um texto simples, por exemplo, assunto. Webinar da RD Station sobre suas novas funcionalidades de IA. Ou melhor, assunto, né? Conheça as novas funcionalidades de IA da RD Station em nosso webinar. E vou pedir que ele crie. Então, ele vai criar um texto genérico aqui, né? E vai aparecer aqui do ladinho. Olha lá. Olha que interessante. Ele já trouxe aqui uma ideia. Eu até tô lendo aqui de curiosidade que esse teste eu não tinha feito. O teste que eu tinha feito era o outro, né? Mas ficou bem legal. Então, ele vai gerar uma ideia de texto e a gente pode depois pegar esse texto, copiar e utilizar no LinkedIn se a gente quiser fazer o post direto. Agora, uma grande vantagem da IA Generative da RD é a gente conseguir permitir que vocês cadastrem bases de conhecimento. Por exemplo, eu peguei um conteúdo, eu peguei um arquivo que a gente usa para fazer repasse para o pessoal de marketing sobre as funcionalidades quando a gente lança ela. Eu peguei especificamente da lista inteligente, que foi uma das funcionalidades que a Tabata explicou ali e detalhou. E eu subi esse arquivo. Como é que a gente faz isso? A gente vem em base de conhecimento, criar uma base de conhecimento e ele pergunta, que tipo de base você quer criar? Eu fiz o quê? Eu vim aqui, peguei um documento, adicionei e arrastei para cá. E dei o nome de lista inteligente. Inteligente. E salvei ele. Eu vou mostrar aqui para vocês. Tá aqui. Olha lá. Esse aqui é o conteúdo que eu chamei base de conhecimento lista inteligente. Tá aqui o documento que eu salvei. Ele detalha tudo que faz, tudo que tem a lista inteligente. E também coloquei o link da página central de ajuda da RD, né? Agora, se eu vier aqui, agora eu vou lá gerar meu conteúdo. Vou voltar, redes sociais, postagem no LinkedIn. E vou pedir para ele, deixa eu apagar esse histórico aqui, beleza? Pedir para ele, já o assunto, conheça a nova funcionalidade de IA da RD, a lista inteligente. E aí peço para ele, utilize só a base de conhecimento da lista inteligente. E aí peço para ele criar. Agora ele vai criar um conteúdo com base na base de conhecimento que eu trouxe para ele. Olha lá. Vamos falar de dicas práticas, enfim. Acesse no menu lista. Eu posso pedir para ele recomeçar, ele fazer um outro. Então, lá, após a criação da lista, copia, tag, ele já deu um passo a passo de como utilizar a lista. Ah, droga. É só eu ter pedido para ele refazer. Então, vamos de novo. Vou pedir um outro texto. Digamos que eu não tenho a versão desse. Ele botou até o robozinho lá no emojizinho. Trouxe. Ó, a lista inteligente utiliza algoritmos para segmentar automaticamente a base. Agora você pode criar uma lista. Então, conforme você for criando, ele vai gerando novas ideias de texto, novos textos, enfim. Ali ele usou emoji, ele usou uma linguagem que ele já utilizou outra. Enfim. Então, esse aqui, ó, a ferramenta poderosa facilitar, ele mudou o final. Então, eu posso copiar e depois gerar minha postagem. E aqui, diversos outros conteúdos, como eu mostrei para vocês, que vocês podem utilizar a ferramenta do mentor para isso, que é por meio do conteúdo.rdstationmentoria.com.br. E a outra funcionalidade, o outro módulo que eu vou explicar é do meu assistente. O meu assistente,
como o nome diz, também, e tem por objetivo a gente criar assistentes para colocar no nosso site, no nosso software, onde a gente decidir que fique melhor para o caso de uso da gente. Então, como é que eu crio ele? Então, eu vou lá, novo assistente, um assistente para geração de lead ou para responder a algo genérico, como, por exemplo, eu posso criar um assistente para colocar ele dentro da minha FAQ ou da minha central de ajuda para responder perguntas dos clientes. Enfim, eu crio o assistente, eu determino que base de conhecimento eu quero que ele utilize, depois eu avanço, eu determino que leads que eu quero coletar, ou seja, quando a pessoa começar a interagir com esse conteúdo, o que eu quero que ele colete, eu quero que ele colete só o e-mail da pessoa, e depois se eu quero conectar, ou seja, eu quero integrar esse lead que eu for gerar nesse assistente com algum produto da RD. No caso, eu posso conectar aqui, integrar com a RD Station Market, vai jogar para minha conta demo. E depois eu dou um nome para ele, eu finalizo. Aqui eu criei um assistente já, eu quero que eu estava utilizando no Summit, que é da lista inteligente, que eu fiz o quê? Eu criei um assistente sobre a lista inteligente, como eu mostrei ali no passo a passo, e dei a ele o conteúdo daqueles dois linkzinhos. Depois que a gente cria, a gente é jogado aqui para essa página, onde eu posso, a partir daqui, compartilhar e começar a utilizar o meu assistente. Então, eu gero um código, um HTML que eu posso colocar dentro da minha página ou dentro de uma landing page, por exemplo. Está lá criado o assistente. Ou eu posso abrir aqui, fazer um preview e testar ele, como ele funciona. Né? Então, aqui ele expandido. Mas no caso de uso que eu criei aqui para vocês, eu copiei esse conteúdo, fui dentro da edição da landing page, está aqui a landing page, e aqui no cantinho eu adicionei um código HTML. Ó. E nesse código HTML, ele vai embedar o assistente dentro da minha landing page. Olha lá. Quando eu for em pré-visualizar, ele vai mostrar aqui no cantinho o assistente. Olha lá. E a partir daqui eu começo a interação. O que é inteligente? Nesse caso, ele me pediu e-mail. Ó, ele deixa eu fazer a pergunta e depois ele vem e aborda. junior@teste.com. E qual o seu nome, Júnior? Eu pedi para ele trazer para mim o nome e o e-mail da pessoa. E a partir dali ele não vai mais fazer pergunta, ele vai trazer, olha lá, a funcionalidade que utiliza algoritmo de inteligência artificial. Se eu fizer essa mesma pergunta, o que é a lista inteligente? Por exemplo, para qualquer IA generativa, ele não vai saber responder. Eu já fiz esse teste. Por quê? Porque é bem específico e algumas IA generativas utilizam um rastreamento de páginas muito recente. Então, ele não vai pegar. Por exemplo, a lista inteligente foi algo que a gente lançou recentemente. Então, é isso, gente. Tentei resumir aqui ao máximo o que é o Mentor, a nossa nova plataforma de IA. E vamos lá, acho que eu tenho que passar de volta para a Tabs, né? Sim, mas acho que na verdade a gente vai voltar com o Cata, né? Porque. Ah, não, eu fiquei de mostrar para vocês. Ah lá, queimando a largada. Fiquei de mostrar para vocês a aniversário e encontrei aqui uma conta teste. Aniversário. A... Oh, meu Deus, as redes sociais. Eu encontrei aqui uma conta teste com ativa. Deixa eu só compartilhar de novo minha telinha. Ah, ó, então a gente vai na parte de atrair e postagem em mídias sociais. Ele vai trazer aqui as contas que vocês têm para criar a postagem, né? E as contas que tiverem integradas do ladinho. Se você tiver mais de uma conta integrada, então tem, por exemplo, Facebook, Instagram, LinkedIn, ele vai te permitir ligar aqui, né? Quais são as contas que você quer e ele já vai aparecer aqui embaixo. E aí ele vai te trazer para gerar texto com inteligência artificial. Aqui nessa parte você consegue fazer a geração dos textos de forma bem rapidinha, para quais redes você quiser, né? Se eu tivesse outras conectadas, ele ia trazer aqui também. E ele vai te perguntar o que que você quer que apareça no texto, por exemplo. Então, a gente coloca, faça um post curto contando sobre as novidades de inteligência artificial. E aí eu quero que ele use hashtag, use emoji, e aí eu vou pedir para ele usar um tom de voz mais casual. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, que a empresa é RD Station e que a gente atua no ramo de tecnologia e pedir para ele gerar um texto. E aí ele vai fazer para a gente, com base nesses pedidos que a gente faz aqui, olhando, né, como é o comportamento desses posts nesse segmento, um
texto já prontinho, trazendo aqui alguns emojis, trazendo algumas comunicações, e aí com base naquilo que a gente pediu. Então, ó, trazendo um pouquinho sobre o que é IA, um assistente virtual, por dentro das novidades, ele me gerou hashtags e me colocou vários emojis aqui, porque eu pedi para ele usar uma linguagem ali um pouco mais informal. Se você tivesse redes sociais diferentes, ele ia adaptar esse texto para cada uma das redes. Então, no LinkedIn ele escreve um pouquinho diferente, no Instagram um pouquinho diferente também. Então, também já está valendo, vocês já podem utilizar essa funcionalidade. E aí, agora acho que o Cata vem, né? Eu vou compartilhar aqui a tela. Bora! Gente, enquanto a Maísa vai compartilhando, então vocês viram que eu fiquei quietinho aqui, mas me apresentando rapidamente. Meu nome é Rodrigo Costa, eu sou líder técnico aqui da área de CS, de atendimento da RD. E vou apresentar para vocês uma novidade. Eu sei que não tem ligação agora com inteligência artificial, então eu vi que vocês trouxeram bastante dúvida, eu fiquei aqui um pouquinho no Q&A no chat. Mas eu vou trazer uma novidade que eu escuto na RD aqui há quase 8 anos, e eu escuto bastante esse pedido, que vocês estão vendo na tela. Que agora, dentro do RD Station Marketing, é possível sim a gente utilizar o campo e algumas ações de relacionamento usando a data de aniversário. Então, a gente quis trazer para vocês, porque a gente sabe que isso também é algo muito pedido, e eu vou mostrar para vocês um pouquinho do que é essa funcionalidade nova que a gente está trazendo para vocês, tá? Então, explicando um pouquinho. O que é, basicamente, a questão da data de aniversário, a segmentação e a automação usando esse critério? Nada mais é, gente, que um campo padrão, chamado data de aniversário, que ele está disponível para ser adicionado nos seus formulários ou importação e, consequentemente, em suas segmentações e automação. Então, você pode colocar essa pergunta, que é um campo padrão. Então, lembrando, o que é um campo padrão no RD? É um campo já criado para todas as contas. Você não precisa criar um campo dentro da sua conta, porque já está disponível para todo mundo que tem RD Station Marketing, ele já está disponível para você. E, consequentemente, você pode colocar em landing page, num formulário que você embeda no teu site, numa lista que você for importar. Só o detalhe da questão de importação é a questão de como que é a formatação, que é sempre data, mês e ano. E aí, trazendo a informação para dentro do RD, seja o lead preenchendo ou você importando, você consegue segmentar essa base e, consequentemente, fazer um relacionamento ou via e-mail marketing ou via automação. Então, como que você pode utilizar em sua estratégia aí, falando um pouquinho de ações mesmo? Então, a possibilidade de uma comunicação automatizada, usando como base o dia do aniversário. Então, você pode usar o dia. Ah, eu quero só o mês do aniversário. Vai ter essa opção dentro da segmentação. Ah, eu quero X dias antes do aniversário, eu quero X dias depois. Então, pensando numa janela de dias ou semana. Então, o que a gente tentou trazer para vocês é uma flexibilidade aí nessa parte de segmentação, que é algo que eu falo daqui a pouquinho para vocês, um pouquinho do que a gente está fazendo aqui na RD. Além disso, algo que é muito pedido, eu sei que é uma estratégia que é bem falado, tô de aniversário, quero dar um cupom de desconto, é o mês de aniversário daquele lead, eu quero dar algum benefício, eu quero dar algo exclusivo para ele. Então, agora você consegue colocar isso na tua rotina dentro do Detection Marketing. E, além disso, eu acho que, como consequência dessas ações, é criar essa proximidade com o lead ao longo da jornada, né, de compra. Então, você pode, qualquer estágio dele, seja topo, meio, ou principalmente fundo de funil, quando a gente fala de cupom de desconto, trabalhar com essa conexão no aniversário e também manter uma comunicação próxima, dando parabéns, comemorando com ele essa conquista, mais um ano de vida, mais um ano aí de muito aprendizado. Então, consequentemente, gera esse engajamento, essa aproximação. Antes de mostrar um pouquinho, o que eu acho importante trazer para vocês uma visão é que a gente, dentro do RD, teve uma alteração no nosso banco de dados, nossa infra, onde ela está muito mais flexível e, consequentemente, a data de aniversário é parte dessa evolução. Então, aqui é o começo de uma grande história que a gente quer trazer para vocês, que é o uso de campo data, que acho que vocês já viram aí, quem já tem o RD Station um pouquinho mais de tempo, usar conversão com critério data, disparo de e-mail com critério data, então dá para utilizar isso. E agora a gente quer fazer o campo de aniversário, mas como parte dessa evolução. O que a gente está falando sobre isso como parte da evolução? A gente sabe que muitos de vocês aí que trabalham, às vezes, com educação, matrícula, contrato, recorrência, precisa de ter uma data também que a gente chama de recorrência, né? Então, 10 dias da renovação um mês antes da renovação do contrato, disparo e-mail, que a gente chama de data relativa. Então, consequentemente, o que a gente quer pedir para vocês? Estamos prevendo isso, a gente não tem uma data ainda clara de quando que a gente vai lançar isso, mas datas, de forma geral, é algo que está sendo muito pautado nas discussões de roadmap de produto. O que a gente quer pedir para vocês é: não utilize esse campo de data de aniversário para outras datas. Vou tentar mudar aqui, editar o campo e usar como data de contrato, eu vou utilizar essa data aqui para alguma outra informação.
não utilize, porque data de aniversário vai ser usado só para aniversário. Então, se você poluir a tua base com uma data com informação errada, consequentemente, vai poluir a tua estratégia e quando a gente lançar as outras features, você às vezes vai ter um caso de uso um pouco quebrado. Então, o que a gente quer pedir para vocês é um pouco de calma. A data de aniversário veio aqui, eu espero que vocês estejam muito felizes. Eu quero ver no chat aqui as comemorações de quem está feliz com essa novidade, mas aguardem as próximos webinars, comunicações, blog, posts, que a gente vai avisar vocês assim que tiver outras ações com outras datas que a gente vai lançar para vocês. Beleza? Mostrando um pouquinho aqui, rapidamente, acho que eu sei que vocês gostam que a gente entre no produto, mas acho que como o GIF vai ficar disponível para vocês aí, dentro de uma landing page vai ter um campo aí padrão chamado data de aniversário. Aqui ele não aparece em formato, porque a gente não viu a visualização publicada, mas o formato é sempre data, mês e ano, então isso já é padrão, default da própria plataforma. O lead preencheu, chegou a informação para nós, então sempre lembrando que para segmentar é necessário sempre ter pelo menos um lead com essa informação. Aí a gente vai lá em segmentação do RD, ele é um campo, então a gente vai usar o critério campo. Só você editar ou pesquisar data de aniversário. Ele pergunta: você quer a data atual, o mês atual, daqui a, foi a, entre a, que é uma data mais pegar no período, um corte. Então aqui a gente pegou aí 1º de novembro até a data aqui basicamente do webinar. E aí aqui é uma conta teste, não tem nenhum lead, mas a gente vai puxar os leads que cumprem esse critério. Feito isso, Rodrigo, eu quero colocar isso numa automação. Então, beleza, você pode basicamente utilizar aí essa segmentação. Então, como a gente está mostrando aí na tela, você pode colocar para toda a base ou os novos. Feito isso, a gente vai colocar aqui, eu quero o campo de lead, data de aniversário, qual o critério? Ele vai usar os mesmos critérios da nossa segmentação. Pronto. Aí você pode enviar um e-mail, enviar um WhatsApp, se você tiver nosso add-on contratado. Você pode adicionar uma tag, você pode fazer uma gestão, você pode sinalizar para, às vezes, fazer uma exportação de lead. Enfim, você pode também utilizar essa informação da forma que você quiser, como a própria automação oferece. Mas a nossa recomendação sempre é utilizar para algum relacionamento com a tua base de contatos que está essa data de aniversário. Beleza? Então, de novo, quero ver aqui daqui a pouquinho, quando eu desligar minha câmera, eu vou ver o chat. Mas só para passar, depois a gente vai entrar no produto e mostrar um pouco mais forte isso. Acho que não sei se vai dar tempo, né? Mas no próximo slide, a gente vai colocar para vocês um vídeo. Não sei se você quer dar play agora, Mar? Ou você acha melhor mandar por e-mail? A gente manda, porque ele é um pouquinho maior, É, mas ele traz casos de uso, tá bem detalhado como que vocês podem usar a data. Então, eu vou mandar aqui no chat também, tá? perfeito. E só reforçando o material disponibilizado, com os GIFs, vídeos, porque a gente sabe que é muita informação aqui. Então, para você acessar com calma, compartilhar com a tua equipe, compartilhar com os teus pares. Esse vídeo é da Laís Souza, que é a própria PM que está à frente da segmentação da RD. Então, ela está trazendo para vocês um pouquinho de como transformar essa data de aniversário e oportunidade para a tua estratégia de marketing e, consequentemente, aí, gerar mais oportunidade para o teu negócio, tá? Então, acho que é isso. Mas você quer ir para o produto ou você acha que a gente está com tempo escasso e vamos para o Q&A? O que você prefere aí? Vou estar compartilhando o vídeo aí. Um minutinho. Acho que vamos pro Q&A. Tem bastante coisa de IA ali que a gente não respondeu ainda também. Perfeito. Então, vou pedir para o Júnior e para a Tabata irem olhando ali o que a gente tem no botão de Q&A como open, que são as dúvidas abertas, e aí a gente vai respondendo elas por ordem de chegada, pode ser? Então eu já me despeço aqui, galera. Minha apresentação foi rapidinha, só trazer essa novidade. Mas qualquer dúvida também, utilize nosso suporte. Quem tem CS, utilize nosso CS, estamos à disposição aqui para te ajudar. Tá bom? Isso. Obrigada, Cata. É isso. E, pessoal, a gente também deixou aqui, enquanto a Tabata e o Júnior vão dando uma olhada ali nas dúvidas, como é que vocês pedem ajuda. Então, a gente segue com a nossa central de ajuda, tem mais de 1000 tutoriais lá dentro de como utilizar a plataforma. Vocês conseguem também entrar em contato com a gente pelo chat, quem é plano Pro ou Advanced, e suporte técnico via e-mail para todos os planos aqui, tá? E estratégico para quem é Pro e Advanced. Então, também é só acessar a nossa central, quem quiser tirar mais dúvidas. E aqui os nossos treinamentos exclusivos. Então, vocês conseguem acessar a página com a agenda completa de treinamentos dentro do produto. Então, tem uma sidebar de ajuda, fica no canto inferior direito. E clicando ali, vocês conseguem acessar tanto a central quanto os nossos treinamentos. E a gente atualiza mensalmente essa agenda com os treinamentos para vocês, tá bom? Eu vou rodar a pesquisa de satisfação antes da gente responder também.
E daí a gente já puxa ali a primeira pergunta, que é do Domênico, tá? Então, eu vou rodar aqui a pesquisa para saber o que vocês acharam do nosso encontro. É bem importante para a gente. Depois ter isso registrado, né? Ter essas métricas aqui. Então, saber de 1 a 5 quanto vocês gostaram, sendo 1 a pior nota, então é muito insatisfeito, e 5 a melhor nota, muito satisfeito. Com o treinamento, com a apresentação de hoje. E quando a gente fechar aqui o Zoom, vocês vão receber uma pesquisa também mais qualitativa, onde vocês conseguem escrever mais sobre a experiência de vocês, um campo aberto ali, e depois eu leio tudo que vocês mandam, tá? Então podem escrever, que é bem importante para nós aqui. E vamos para as dúvidas, então. Quem vai começar ali com a do Domênico? Eu posso começar. Então, Pô, Domênico, a ideia seria uma IA para criar uma campanha para os clientes que fizeram compras recorrentes. A gente ainda não lançou uma generativa que automatiza ações, mas está no nosso plano, não está no nosso roadmap. A gente tem uma ideia de criar, mas a gente ainda não começou os testes dela ainda, né? Que seria uma espécie de um copiloto, né? Mas ainda não existe. Respondendo a segunda, a análise do envio inteligente ainda é somente pela planilha? O envio ainda é somente pela planilha? Por enquanto, sim, né? A gente vai permitir exportação, só que agora vocês também conseguem fazer a integração direto via tag da lista inteligente, entendeu? Antes, o envio inteligente não, a lista, né? O envio, não sei. Aqui a minha dúvida é só, Yasmin, eu acho que parece que o restante da pergunta pareceu, você está falando da lista ou do envio aqui? eu imagino que é da lista, É, mas ela escreveu envio, né? É, Porque a eu, lista inteligente que tem essa questão da importação da lista mesmo, né? fala, se Tabata. eu não entendi errado a pergunta, ela está querendo saber se o resultado da lista ainda é um doc separado, porque tem aquela amostragenzinha ali do lado da plataforma. É isso, Yasmin? Porque o envio, Ela mandou aqui no chat, ó, o envio inteligente dos e-mails, para a gente saber em qual horário a RD mandou, a gente tem que baixar a planilha com os dados. quer responder, Teres? O envio, sabe o e-mail, quando ele faz o envio inteligente do e-mail com a mensagem para saber qual foi o horário que o RD fez o envio? Em geral, quando você acessa no e-mail enviado, ele tem a data que você selecionou e a data que foi enviado. Deixa eu tentar encontrar um que tem aqui. Se eu encontrar, eu já mostro para vocês. Só um instante. Então tá, vamos para outro. Mas Enquanto pode tocar. te deixa em stand-by ali da Yasmin, a gente vai até a Tebs voltar ali e a gente segue para a próxima aqui do Jorge. Eu Oi, tenho Júnior. aqui uma. Desculpa, Júnior. Não, tudo Tá bem. aparecendo aí o RD Station? Tá. Sim. Tá. Esse aqui foi um envio que eu fiz, que eu usei o envio inteligente, e daí ele fica como se fosse o teste AB, que tem a versão A e a versão B. Então, a versão A foi o horário que eu escolhi, e a versão B foi o horário do envio inteligente, que foi 5 da manhã, por exemplo. Então, ele deixa aqui registrado qual que foi a data e o horário que mandou as duas versões do e-mail. E ali embaixo, ó, quando você coloca, clica na versão dos dados geral, Má. Aí ele traz para você as estatísticas da versão A, né, que foi o envio que você fez, e depois a Uhum. estatística da versão B, que foi do envio que ele realizou. Exato. Então, por exemplo, do horário do envio inteligente foi melhor de abertura e clique para mim do que o horário que eu tinha escolhido, por exemplo. Tá? Então, aqui você consegue ver sem precisar exportar Matamos a esse, dúvida aí, esse dado. Yasmin. Ganhamos um joia. Vamos lá, vamos para a próxima. Jorge. Oi, tudo bem, Jorge. Você consegue explicar como a lista inteligente classifica os leads? Existem campos específicos? Então, a gente utiliza todos os campos do lead e calcula como se fosse um modelo de aproximação de probabilidades. Então, assim, a gente pega todas as interações que a gente tem na timeline daquele lead e, por meio delas, gera um modelo que, por esse modelo, a gente calcula a probabilidade daquele lead converter. Então, seja se ele clicou numa campanha, seja se ele interagiu em um determinado horário, seja, enfim, qualquer interação que a gente tenha dentro da timeline do lead.
certo? Então, não é especificamente um score, alguma coisa estática. A lógica aqui é um pouquinho diferente. A gente vai olhar todos os campos que a gente tiver disponível do lead, né? Uma das nossas dificuldades é garantir que eles alimentem corretamente o CRM. Claro, quanto melhor os dados estiverem preenchidos sobre o lead, sobre a atualização do cliente lá no CRM, do contato, no caso, né? Melhor vai ser o que a gente vai gerar. Vamos para a próxima. Se eu não adiciono nenhuma base de conhecimento, onde ele busca? Boa pergunta. Ele vai buscar na internet. Então, ele vai associar. A diferença, tem algo interessante que não deu tempo de mostrar ali, mas no meu assistente, a gente tem acesso ao histórico das conversas, e no histórico das conversas, tem um botãozinho que a gente consegue clicar para saber de onde o mentor tirou aquela resposta. Então, isso também é outro diferencial do nosso produto, né? Então, que é bem interessante da gente saber, porque hoje o mentor está configurado para não responder se ele não encontrar o conteúdo. Ou seja, isso evita muito o risco de alucinação, que é o que a gente chama quando a máquina cria uma resposta da cabeça dela, totalmente nada a ver com o contexto. Vamos para a próxima. É possível criar interações usando voz de um vendedor para enviar áudios, WhatsApp ou Instagram? Eu não sei se eu entendi a pergunta, Jorge, mas o que a gente consegue fazer com voz dentro do mentor, por exemplo, é adicionar voz, áudio, como base de conhecimento. Então, se a gente tem alguém que que gravou um áudio do WhatsApp, enfim, explicando um áudio qualquer, explicando como funciona uma funcionalidade ou sobre uma dúvida técnica, a gente consegue importar isso para a base de conhecimento e utilizar isso para responder perguntas do mentor também, né? Não sei se eu respondi a pergunta, espero que sim, Jorge, se não, por favor, nos avise aqui. Vamos lá. Fiquei com uma dúvida sobre programação HTML, que o Júnior comentou. Onde eu posso gerar ela? E qual a finalidade dela dentro da minha landing page? Seria para interação do cliente? Então, assim, o código HTML é um componente que a gente tem na edição avançada de landing page. Então, a gente consegue puxar ali dos componentes que a gente adiciona na landing page, como textos, imagens, enfim, tem um botãozinho que é HTML. A gente joga ali dentro e a gente pode criar código dentro da nossa landing page, né? Então, no caso do mentor, como o mentor gera um código, a gente copia aquele código e salva ele dentro da landing page. É isto? Acho que respondi. Qualquer coisa, manda aqui. Vamos lá. Qual a possibilidade da IA ter uma extensão de limpeza da base de leads e sugestão de limpeza? Caramba, interessante. Gostei dessa ideia. Gostei mesmo. Putz, até eu não sei se a Mai tem anotado alguns pontos. Eu acho que esse é um super ponto para a gente anotar aqui, mas adorei essa ideia de usar a IA para Sim, fazer a limpeza da base de leads. a gente consegue exportar depois todas as perguntas daí. Nossa, olha só a Bárbara trazendo. Gostei que bate feedback. Gostei da ideia também. Olha só, meu Deus, que legal. Vocês são demais. Ah, gente, a gente já estourou o tempo aqui. Acho que passou as 7 perguntas. A galera mandou ver mais perguntas. Enquanto a gente vai fazendo. Putz. Tem como a gente responder depois, mas alguma coisa? Ah, tem pergunta sobre o campo data aniversário, não sei responder. Ah, O campo data de aniversário, ele tá disponível a partir do plano Basic, tá? Então, para quem tem Basic ou Pro ou Advanced, você já consegue usar o campo de data de aniversário. a Cleusa mandou ali, teria como montar onde aparece a busca. Nossa, tem mais um monte. Gente, eu vou ter que ir nessa, não vou conseguir seguir. Não, não tem problema, não tem problema. Se quiser responder a do Pedro só, e aí a gente Vamos finaliza. lá. Qual a possibilidade da IA ter uma extensão de limpeza base de leads? Ela é muito grande, adoramos a sugestão e vamos colocar na nossa base de P&D ali. Adoramos mesmo. Respondendo rapidinho ali a outra, acho que tem como mostrar onde aparece a busca que o mentor se baseou. Tem sim. Deixa eu ver aqui. Tu quer compartilhar a tua tela? Vou compartilhar. Deixa eu utilizar aqui.
Acho que está aparecendo, né? Vou pegar aqui os assistentes. Ah, aqui, esse aqui foi um caso que eu lembro que ficou bem legal. Foi uma empresa chamada Yankee Solutions, que tem o nosso cliente que tem solução de RPA, e ele tinha essa mesma pergunta. Aí a gente pega aqui o histórico das conversas. Ó, o que faz a Yankee Solutions? Aí ele mostra aqui, ó, a Yankee Solutions, e isso que eu digitei tudo errado. E ele respondeu errado. A Yankee Solutions. É uma empresa que eles botou de RPA e tal. E aqui, ó, quando você vai no histórico da conversa do assistente, você pode clicar aqui e ele traz, ó, se baseou no site da Yankee Solutions para responder essa pergunta. Boa. Dito. Muito obrigada, gente. E assim, se vocês tiverem ficado com alguma dúvida, podem também entrar em contato com a gente pela central para responder. A gente consegue dar um apoio ali também. E o Júnior e a Tabata também deixaram ali os seus LinkedIns, eu acho, ou não, mas é só pesquisar por eles Vou lá no botar. LinkedIn também. Se quiserem entrar em contato direto para tirar alguma dúvida mais específica sobre IA. Beleza? E é isso. Né? Acho que vamos finalizar por aqui, já passamos um pouquinho do tempo. Se tiverem qualquer dúvida, entre em contato com a gente que a gente consegue ajudar. Obrigada, viu, Júnior, Tabata e Obrigada, gente. Natal também. Obrigada, pessoal, por terem ficado até aqui. E até a Valeu, próxima. gente. Coloquei Valeu. Até mais, gente. Até mais, gente. Boa tarde. Boa Tchau, tarde pra tchau. todo mundo aí. Tchau, tchau.